Fala galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bora então para a sua dose semanal de análise on-chain. Acredito que esse vídeo talvez seja essa dose semanal, seja uma dose importante, né? Devido a tudo que estamos passando aí nessas últimas semanas, nesses últimos dias aí, mercado em queda total, perdendo praticamente todas as médias de suporte aí. Porém, vamos lá ver o que os nossos indicadores on-chain e off-chain estão nos trazendo aí, né? Vamos dar um panorama real aí no que aconteceu de mais importante essa semana. E lembrando, tá, galera? Dois pontos. Primeiro, esse vídeo não é nenhum tipo de indicação de investimento, tá? A base desse vídeo é trazer tudo o que está acontecendo aí on-chain de mais importante para que você, investidor, tenha um amparo maior aí para tomar suas decisões, tá? E segundo ponto, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Se você tem curtido essa série que eu tenho feito aqui no meu canal, não deixa de deixar o like, comentar e o principal, se inscrever aí no YouTube, tá? Nesse canal aqui, para que vocês consigam me fortalecer aí, para que eu possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, tá? Bom, sem muitas delongas, vamos para o que interessa, tá? Começando, né, como eu sempre gosto de trazer para vocês aqui um panorama geral sobre os ETFs spot de Bitcoin, tá? Que tem sido aí, como eu sempre gosto de dizer aí, um dos principais vetores de demanda, né, nesse ciclo, tá? E bom, como vocês estão vendo aqui, a parada não está muito interessante, né? Começando aqui pelo panorama mensal, a gente percebe que novembro está com saídas em torno de 3,5 bilhões de dólares, tá? Ontem estava um pouquinho maior, mas a gente teve um fluxo positivo no dia de ontem que acabou virando esse jogo. Por que eu digo isso? Porque ontem a gente basicamente estava no pior mês da história dos ETFs, tá? E hoje isso daí foi revertido e voltamos para fevereiro, né? Fevereiro até então continua sendo o pior mês da história dos ETFs, a gente teve um fluxo negativo de 3,5 bilhões aí de saídas, tá? 3,56 aqui bi, né, no caso. E hoje aqui em novembro a gente tem em torno de 3,55 bilhões aí em saídas. Então é algo que, como vocês conseguem perceber, é uma discrepância bem mínima, tá? E como eu disse, né, ontem a gente ainda estava com novembro liderando aí, né, o patamar dos piores meses, mas hoje, por causa dessa entrada que a gente teve aqui ontem, que foi em torno de 238 milhões, foi suficiente para reverter essa questão, tá? E bom, galera, um outro destaque que eu queria dar para vocês aqui é do dia 20, né, de novembro aí que a gente teve uma saída de aproximadamente 903 milhões, tá? Que foi aqui. Essa saída foi a segunda maior saída da história dos ETFs. Ela perde apenas ali, tá, para meados novamente ali de fevereiro, né, que a gente teve ali no dia 25 de fevereiro, 1,1 bilhão aí de dólares em saídas. Então a gente teve a segunda maior saída, né? E também seguido aqui, a gente também teve ali no dia 13, tá? A terceira maior saída que foi de 169 milhões. Tudo isso em novembro, tá? Então, novembro realmente tem sido um mês bem complicado aí quando a gente fala dos ETFs spot de Bitcoin, tá? Quando a gente dá um panorama nos outros ETFs aqui, a gente vê os ETFs de Ether seguindo o mesmo panorama, tá? Claro que com saídas um pouco menores, né? Nem se compara quando a gente coloca o patamar de Bitcoin, mas novembro aí já tem sido aí um mês com 1,7 bi, tá? E quando a gente traz o panorama, tá? Novembro já é o pior mês da história dos ETFs de Ether, tá? Então todo o fluxo positivo que entrou em setembro e outubro basicamente já saiu aqui em novembro, tá? Então novembro aí já está decretado aí o pior mês da história dos ETFs, tá? De Ether aqui falando. E um ponto que tem me chamado a atenção é o fluxo aqui nos ETFs de Solana, tá? Que tem aumentado gradativamente e até agora, mesmo sendo um fluxo bem pífio, tá? Isso é óbvio, né? Comparado aí aos ETFs de Ether e os ETFs de Bitcoin, desde o dia 28, quando foi ali o lançamento dos ETFs de Sol, tá? Eles continuam aí tendo fluxo positivo ali, constante, tá? Não tivemos nenhum dia de saída ainda nos ETFs de Sol, tá? Então sim, tá? Os ETFs de Sol aí tem até que conseguiram manter uma certa consistência aqui, mesmo com essas saídas muito bruscas aí dos ETFs de Bitcoin e Ether, tá? Então isso é um ponto interessante que eu queria trazer para vocês, né? Quando a gente pega o preço do Bitcoin, a gente viu aí que o Bitcoin ele deu uma baita de uma agulhada, né? Perdendo ali, né, suportes interessantes. Aqui, quando a gente pega o TradeView, ele praticamente tocou ali nos 80 mil dólares, né? E depois subiu de novo, né? Foi aquela violinada, né? E agora ele está brigando na casa dos 83,6, tá? Foi um drawdown bem interessante quando a gente pega aqui do topo histórico, que a gente coloca essa régua aqui mais ou menos aqui na casa dos 124 mil dólares e a gente pega aqui só no atual momento a gente já está com drawdown aí do topo histórico do all-time high em torno de 32%, tá? É um drawdown bem interessante aí, né? Bem assim brusco, né? Quando a gente pega do all-time high, tá? E bom, eu acho que aqui
continua sendo ali um dos principais indicadores que a gente precisa analisar, né, que é o heatmap, que mostra basicamente as zonas de liquidação, né, conforme o preço for alcançando, tá? Primeiro ponto, tá? Eu tinha comentado no vídeo passado para quem assistiu que a gente tinha uma zona muito importante entre os 87 a 86 mil dólares. E essa zona foi de vala, foi de Vasco, né? A gente basicamente liquidou geral ali, né? A gente tinha uma concentração muito grande, só que o interessante foi que essas posições elas começaram a ser fechadas antes dessa liquidação, tá? Então a gente tinha em torno de 3 bilhões de dólares ali para ser liquidados nessa posição, né, nesse patamar de preço, e antes da liquidação a gente já tinha em torno de 1.8, 1.7. Então isso é um ponto até que relativamente positivo, né? Alguns players, muitos players conseguiram fechar antes disso acontecer, tá? Mas a gente percebe o quê? Depois dessa agulhada que a gente teve ali, toda essa liquidação, tá? A gente basicamente não tem liquidez aqui de longs para liquidar, tá? A gente percebe aqui poucas concentrações ali na casa dos 79, né? Que são zonas assim bem pífias comparado ao que a gente tinha. E olha essa discrepância de longs contra short, tá? A gente tem atualmente, galera, em torno de 11 bilhões de dólares em posições em long contra 110 bilhões de dólares em posições em short. São basicamente aí 10 vezes a mais aí, tá? Pouco mais de 10 vezes a mais aí de discrepância, de diferença de um para o outro, tá? E quando a gente pega as principais concentrações aqui, a gente percebe que começa a aparecer zonas interessantes em 108 mil dólares, né? E as principais estão aqui na casa dos 111 a 113 mil dólares, que está bem próximo do realized price dos short term holders, né? Que eu tinha comentado no vídeo passado. Maior concentração, 111,9, tá? Com cerca de 3 bilhões de dólares aqui em liquidações. Então, assim, já não tem muita coisa para liquidar de long, tá? E eu acharia, né, assim, a minha concepção, tá? Eu acharia muito estranho a gente estar entrar num bear, né, com tanta posição para ser liquidada em long, né, do jeito que a gente está vendo, tá? Claro, é a minha opinião, é a minha concepção aqui, tá? Então é um gráfico para a gente ficar interessante, né? Porque como eu disse, né, o mercado ele tende a ir aonde está a maior zona de liquidez, né? E basicamente não tem mais nada aqui para liquidar de long, tá? Tudo agora são shorts, né? Então, quem sabe a gente possa ter um movimento aí, né? Claro que teria que ser um movimento brusco, teria que ter fatores para demandar isso, né? Principalmente quando a gente fala de macroeconomia, né? Algo que eu até queria trazer para vocês aqui quando a gente coloca um monitor de taxa de juros, né? Que eu acho que é algo que tem impactado bastante, né? A gente estava aí, né? Recentemente aí. A gente tem uma reunião a próxima reunião do Fed acontece ali no dia 10 de dezembro, né? E agora a gente está com 67% aí, né, das chances de ocorrer mais um corte, né? E o interessante é que essa aposta, ela estava na verdade ao contrário, né? A gente estava aí com boa parte aí do mercado apostando que a gente ia ter manutenção e virou nesses últimos 2 dias, então isso pode ser favorável. Claro que, lembrando, eu não sou nenhum analista macro, né? Não é o meu background aqui, mas é algo que tem realmente impactado o mercado cripto, né? O mercado cripto tem dado muito de mãos dadas com esses quesitos de corte de juros, né? Macroeconomia e fatores geopolíticos, tá? Então é algo que pode ser, na minha opinião, positivo para o nosso mercado, tá? Seguindo aqui, né, é bem interessante a gente ver esse movimento ainda de futuros, né, de alavancagem. Olha isso daqui, galera, como o Open Interest caiu, né? O Open Interest, para quem não sabe, é a quantidade de contratos futuros abertos no Bitcoin, tá? No caso aqui eu estou pegando no Bitcoin, né? E aqui está em valores em dólares, tá? A gente percebe que no dia 25 ali, né, deixa eu ver aqui, tá certo. No dia 21 ali de novembro, né, basicamente a gente estava com em torno de 65 bilhões de dólares em contratos futuros no Bitcoin, tá? E a gente teve uma queda ali, né, uma acentuada para 58 bi, né? Então a gente teve uma desalavancagem, mais um processo de desalavancagem muito grande. E isso, ao meu ver, é positivo, tá? Quanto mais o mercado vai desalavancado, né, mais abre espaço aí para a gente ter altas mais consistentes, sem depender do mercado spot, sem depender do mercado de derivativos, né? Porque a gente sabe que o mercado de derivativos, quando a gente tem ali os movimentos, não são movimentos consistentes, não são movimentos, né, orgânicos, digamos assim, são movimentos inflados ali nas posições alavancadas, né? Então a gente teve primeiro processo de alavancagem quando o mercado ali bateu ali, né, os 94 bi, né, em Open Interest, dias antes ali, né, do crash do primeiro crash que a gente teve ali, né, que foi aqui em 7 de setembro e basicamente o crash foi ali em meados do dia 10, né? Então o mercado saiu de 94 bi e caiu de vala ali, né, para casa dos 70 bi ali praticamente, né? E depois a gente teve mais esse processo de alavancagem aqui acentuado. Então isso, ao meu ver, é positivo, tá? Isso me deixa um pouco mais entusiasmado aí com o futuro do que a gente pode estar vendo aí nos próximas semanas, tá?
Outro ponto interessante que eu queria trazer para vocês, tá? É quando a gente fala aqui das principais médias móveis. Eu trouxe esse gráfico na semana passada, né? E bom, como eu tinha mostrado para vocês, a gente perdeu praticamente todas as médias importantes aqui, né? A gente tinha aqui a média de 200 dias, que perdemos. A gente tinha aqui o Realized Price, né, dos Short Term Holders, que hoje, no atual momento, está na casa dos 109 mil dólares, tá? A gente tinha o MVRV Z em zero, né, em neutro aqui, que está na casa dos 101 mil dólares. E a gente tinha o primeiro desvio padrão dos Short Term Holders em 94 mil dólares. E sobrou pra gente aqui, né, esse último nível aqui, que seria o True Remain, né? O que é o True Remain? É basicamente, né, é a média dos investidores ativos do mercado, de uma maneira resumida, tá? Que está na casa hoje dos 81 mil dólares, né? Então a gente tocou nessa média aí e agora estamos brigando com essa última média aqui, que seria o último suporte aqui, quando a gente pega esses principais suportes de preço que a gente tem dentro aqui desse indicador, tá? Então seria muito interessante a gente se manter pelo menos acima desse suporte aqui, né? Porque abaixo disso já não tem mais nenhum suporte interessante aqui para que possa tentar segurar o nosso preço, tá? Então seria interessante a gente se manter aqui, tá? Seguindo aqui também, tá, galera? Quando a gente pega o Realized Price aqui, pegando, né, os UTXOs aqui, né, basicamente os preços aqui, a média dos preços pegando por mês aqui, a gente percebe o que, tá, galera? A gente perdeu aqui, né, a gente tem aqui os investidores de 1 a 3 meses, eles estão com preço médio na casa dos 113 mil dólares, né? Investidores de 3 a 6 meses estão com preço médio na casa dos 112 mil dólares. E investidores de 6 a 2 meses, que ali começa a gente aparecer os nossos queridos Long Term Holders, né? Eles estão com preço médio na casa dos 95 mil dólares. Então, os Long Term Holders também já estão acumulando um prejuízo. Eu vou mostrar isso melhor num gráfico que eu trouxe para vocês aqui. Mas já estão acumulando um prejuízo interessante, tá? E a gente tem a média aí dos investidores de 12 a 18 meses, tá? Que entraram no mercado de 12 meses atrás a 18 meses, que eles estão com preço médio na casa dos 66 mil dólares, tá? 66,9, 67 mil dólares basicamente, né? Eu espero que a gente não chegue nessa média aí, né? Que vá buscar esse preço aí, né? Porque a gente já perdeu os principais níveis aqui, né? Basicamente todo mundo que entrou no mercado aí nos últimos 6 meses está no atual prejuízo, tá? Então precisamos ficar de olho nisso daí também, né? Quando a gente pega aqui, né, a questão dos drawdowns, até tinha mostrado ali quando eu abri o TradeView, né? A gente vê que o drawdown que a gente está acumulando aqui na casa, aqui, a gente está na casa dos 36% aqui, né? Do percentual aqui. Do supply in loss, no caso, né? Do supply de Bitcoin loss. E esse é o maior, tá? Desse ciclo, né? Quando a gente vê aqui, tá? A gente tinha aqui um spike que aconteceu ali em meados do dia 7 de setembro, que foi 28%, né? Que até então tinha sido maior, e agora a gente chegou em um maior ainda, que foi na casa dos 36% até o momento, tá? Então, assim, primeiro ponto, tá? Eu vejo com bons olhos isso daqui, porque quando a gente tem esses spikes, ó, quando a gente vê os maiores spikes aqui, o que acontece com o preço? Pelo menos nos últimos ciclos, ele lateraliza e depois começa o seu rally de alta. Isso aconteceu também em 2011, ó, 2015, de 2011 para 2015, ó, teve o spikezão, lateralizou, começa o rally de alta. Aconteceu aqui bastante também, ali no ciclo de 2018 a 2021, ó, spike, lateralizou, subiu. Aqui nem lateralizou, ó. Tivemos o spike e pronto, já fomos para o nosso rally de alta, né? E aqui aconteceu também lá em meados de 22 de novembro, que foi o crash da FTX, né? Lateralizou e depois fomos para o nosso rally de alta. Então, vejo isso com os bons olhos porque, cara, é um baita spike, é uma baita violinada que a gente teve aqui, né? Quando a gente pega drawdowns. E, cara, se o preço começar a dar uma lateralizada, principalmente com essa limpa que a gente teve no mercado de derivativos, pode ser um momento ali que players utilizam para acumular e a gente voltar aí para um ralizão ali de alta, né? Tô falando que vai acontecer? Não. Mas, né, é algo que pode, assim, que a gente tem uma perspectiva por causa do histórico, né? Mas nem tudo que aconteceu no passado significa que vai acontecer no futuro, tá? Então é algo que a gente tem que sempre se antenar. Aqui eu começo a ficar um pouco preocupado, tá? Quando a gente pega esse indicador que é o Realized Profit and Loss, né, que é o lucro realizado e prejuízo realizado em dólares, tá? O que a gente percebe? O primeiro ponto, tá? A gente teve aqui, ó, deixa eu tirar o Realized Profit porque fica mais fácil da gente ver. A gente teve praticamente aí quase um bi, né, em prejuízo realizado, tá? Para vocês terem uma ideia, foi o maior prejuízo realizado desde aqui de novembro de 2022. Vocês se lembram, novembro de 2022 a gente está falando do crash da FTX, ou seja, os players realizaram o maior prejuízo desde o crash da FTX, tá? Então isso é bem assim, bem forte esse movimento, tá? E detalhe, um movimento que, pô, a gente aqui estava falando do crash da FTX, né? E aqui
entre aspas, a gente não teve um evento com tanta magnitude que foi esse crash da FTX, né? Para quem estava no dia sabe como que foi aquela parada, né? O que começa a me preocupar é o que? A gente começa a ver as posições de realização de prejuízo começando a chegar bem perto de flipar as posições, né, de realização de lucro. Quando eu dou um zoom out aqui, ó, basicamente flipou. Tá vendo? A gente tem mais prejuízo sendo realizado do que lucro. E por que isso me preocupa? Porque quando a gente pega o histórico do gráfico, deixa eu pegar aqui, ó, no último bear, eu acho que fica mais fácil pra gente ver. Ó. Ó, quando a gente começa a ver esses movimentos, foi basicamente quando a gente entrou no bear market lá de 22, né? Tá vendo? Que são muitos players começando a capitular e não tendo muito mais lucro para realizar, né? Então é algo que começa a me deixar preocupado, tá? Nesse quesito aqui. Então eu não quero que isso continue acontecendo, né? Eu quero que os players voltem a realizar lucro e o prejuízo seja, né, diminuído. Claro, né, que quanto mais prejuízo é realizado, mais perto a gente chega no momento de capitulação final, ou seja, mais perto a gente chega no momento, né, que acabou, não tem mais prejuízo para ser realizado. Se não tem mais prejuízo para ser realizado, não tem mais venda para acontecer, a gente volta para um ciclo de acumulação, para um período de acumulação e quem sabe aí o preço volta, né, a retomar. Mas é algo que tem me preocupado, tá? Eu vi muita gente, galera, comentando essa semana, né, falando: "Ah, a dominância do Bitcoin está indo de vala", né? E realmente, né, quando a gente pega ali desde o dia 5 ali de novembro, a dominância deu uma caída, né? Saiu de 60%, aqui não, assim, indo de vala é complicado, né? Saiu de 60% para 58, é uma média de 58%, não é uma queda tão relevante assim, mas caiu, né? E o pessoal falando: "Ah, será que agora a gente vai ter out-season?", né? Eu realmente vi com o crash do mercado, com a loucura que estava acontecendo no mercado, eu vi gente falando de out-season, é loucura, né? Mas enfim, só queria deixar uma parada clara aqui, quando a gente aqui a gente tem a dominância do Bitcoin, e aí eu vou plotar aqui o preço do Bitcoin, e aí eu vou plotar também o total 2, que seria ali tudo, né, que não é o Bitcoin e o Ethereum, né? E olha aqui, todos os gráficos estão caindo, tá? Para a gente ter uma out-season, que foi basicamente o que a gente teve em novembro, a gente teria que ter o que? Ó, movimento de dominância caindo, preço do Bitcoin no bater all time high e o total 2 subindo também, entendeu? E não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, galera. A dominância do Bitcoin está caindo, não é porque o preço tá, o dinheiro está migrando para altcoins, não, é porque o dinheiro está saindo do mercado cripto, entendeu? É isso, entendeu? O dinheiro não está migrando aqui. Se o dinheiro tivesse migrando do Bitcoin para altcoins, a gente teria que estar vendo o total 2 subindo, e não está vendo, entendeu? Então não tem nada de altcoin, de alt-season não, galera. Pelo amor de Deus, tira essa ideia da cabeça, por favor. O momento está muito crítico para a gente começar a falar de alt-season, tá? Seguindo aqui, tá, galera? Aqui a gente começa a ver outros pontos de atenção aqui, né? Esse gráfico eu sempre gosto de trabalhar com ele, que é o RPD, que ele mostra basicamente a última movimentação de preço ali, né? Separando os bitcoins e quantos bitcoins estão concentrados em cada patamar de preço, né? Primeiro ponto, né? A gente tem aqui a maior concentração hoje na casa dos 112 mil dólares. A gente tem 539 mil unidades de Bitcoin, meio milhão de Bitcoins ali nesse patamar de preço e nem preciso dizer que eles estão no prejuízo. Só que um ponto interessante é que eu analiso esse gráfico diariamente e esse candle continua intacto, tá? Não tem diminuído. Porque se ele tivesse diminuído, significa o quê? Que os players estão vendendo. E não estão, tá? Então é algo que legal, são players até que resilientes, tá? Mas eles ainda não começaram a se graduar para long term holders, tá? Ainda são players short term holders. Por quê? Se eles começassem a se graduar para long term holders, esse candle começaria a ficar azul, tá? Então é um candle que ainda não faz 6 meses que está aí no atual nível, tá? Outro ponto, a gente teve aqui long term holders aqui, né? Na verdade, short term holders começando a se graduar aqui para long term holders na casa dos 104 mil dólares aqui, tá? 104 mil dólares hoje é a segunda maior concentração de bitcoins aqui on-chain, tá? A gente tem 287 mil unidades de bitcoin na posse dos long term holders, tá? E a gente tem 81 mil unidades de bitcoin na posse dos short term holders, tá? Então a gente vê aqui que aqui a gente tem aqui, né, quase 400 mil unidades de bitcoin aqui nesse candle aqui. Então, long term holders estão aqui, né, com um prejuízo, claro, né? Mas a gente sabe que long term holders costumam ser mais resilientes, tá? E a gente percebe também, né, se vocês conseguirem voltar no último vídeo também, né, quando eu trouxe para vocês, muitos desses candles subiram, né, começaram a crescer conforme da última semana para cá. Isso significa o quê? Né? Que players aproveitaram essa queda
para acumular, né, para defender essas posições. Claro que não adiantou muito quando a gente fala de quedas, né, mas, por exemplo, aqui no 91 mil dólares teve bastante player que acumulou aqui, tá? Então a gente tem em torno de 175 mil unidades de Bitcoin na posse dos short term holders, tá? E hoje, no atual preço, né, isso daqui ele sempre tem um delay, né, mas a gente tem em torno de 80, a gente está aqui na faixa dos 86 mil dólares, tá? E a gente tem aí pouco mais de 100 mil unidades de Bitcoin quando a gente soma long term holders e short term holders, tá? Que Claro, eu fico meio preocupado quando a gente vê muitos candles azuis aqui no prejuízo, que seria um dos long term holders, fazia muito tempo que a gente não via isso, mas com essa queda toda não tinha como isso não acontecer, né? Basicamente, todos os short term holders estão no prejuízo, tá? Então eles estão aí no momento de ou capitular ou aguardar, né? Então é um gráfico que a gente sempre tem que ficar de olho. Mas o meu ponto principal tá nesse candle aqui, tá? Eu não quero ver esse candle diminuindo, eu não quero ver players amargando o prejuízo aqui, tá? Então é algo aí que a gente tem que ficar de olho. Quando a gente pega aqui, né, o supply na mão dos long term holders e o supply na mão dos short term holders, mais uma vez a gente começa a ficar preocupado porque aí em azul aqui a gente tem o supply na mão dos long term holders e significa o quê? Quando está para baixo significa que eles estão vendendo, quando está para cima significa que eles estão acumulando. E o que a gente vê? Mais uma vez eles continuam liquidando as suas posições, mesmo com o preço caindo. E isso é o ponto, acho que crítico aqui da questão, porque a gente precisa ver os long term holders voltando a acumular, cara. A gente precisa ver esses caras voltando a acumular, mas a gente não tá vendo isso acontecer, tá? Eles continuam liquidando as suas posições. Claro que a gente tem que filtrar alguns ruídos desse indicador aqui, porque nessa semana parece que teve uma carteira muito grande que movimentou uma quantidade, né, absurda de bitcoins e isso acaba trazendo ruído para cá, tá? Mas mesmo assim, né, tirando essa carteira aí, a gente percebe, né, já são aí em torno de, a gente pega o pico aqui desse indicador, os long term holders desovaram aí em torno de 452 mil unidades de Bitcoin desde ali de meados, né, de julho, né, da metade de julho desse ano. E conforme o preço vai caindo, a gente não vê ainda, né, eles tendo uma iniciativa de voltar a acumular, ou pelo menos esse indicador aqui, né? Eu falei na semana passada, não sei se eu cheguei a falar na semana passada, mas eu falei essa semana, eu acho que no meu Twitter ou no Instagram, que eu tinha visto essa primeira queda acentuada aqui na questão de distribuição desses players, e isso me deixou confortável. Só que aí, dias depois, vem esse daqui, né? Eu não sei se tem a ver com o ruído dessa carteira que movimentou, então é um indicador que eu preciso continuar acumulando, mas querendo ou não, o long term holders continuam liquidando suas posições. Isso é ruim, tá? Aqui é mais aí um indicador, né, que ele mostra aqui o nível, né, de movimentação das carteiras que tem mais de 6 meses. Então a gente percebe aqui que continua crescendo. Isso é ruim, né? Isso não é legal, tá? E bom, aqui pegando um pouco dos indicadores de short term holders, né, que são indicadores que eu trouxe na semana passada aqui, que na minha concepção eles mostram um certo fundo de mercado, né? Lembrando que não dá para se basear só com isso, mas por exemplo, isso daqui ele mostra o supply and loss na mão dos short term holders, né? Hoje a gente tem em torno de 4,9 milhões de unidades de Bitcoin na mão dos short term holders, né? No prejuízo contra 5,1 milhões de unidades no total. Então, basicamente, todos os short term holders hoje estão no prejuízo, né? E a gente percebe que todas as vezes que esses caras ficaram no prejuízo, ó, o preço lateralizou e depois subiu. O preço lateralizou, depois subiu. O preço lateralizou, depois subiu. O preço lateralizou, depois subiu. Então é algo que mostra uma certa capitulação desses players. Esses players capitulando e parando né, e amargando esse prejuízo, a gente poderia ter um respiro do mercado, tá? Quando a gente pega aqui o supply em profit loss ratio, né, do short term holders, mesma coisa, cara. Olha o nível que a gente bateu aqui de prejuízo desses caras, né? É o maior nível aí da história desse indicador aqui. O indicador pega desde janeiro de 16, né? Nunca teve um prejuízo tão forte na mão desses players aqui, ó. Até mesmo no crash da FTX, cara. O crash da FTX foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Nem no crash da FTX aqui, esses caras amargaram aqui, segundo esse indicador aqui, um prejuízo tão grande, né? Aqui quando a gente pega o RSI de 14 dias aqui, a gente percebe que a gente também está num bom nível de entrada, tá? Se a gente pegasse aqui, ó, todas as vezes aqui que deu oversold, né, no caso aqui, que acendeu essas luzes verdes aqui, esses pontos verdes, foram bons momentos de entradas, tá? Claro que alguns momentos ainda apareceram mais oversolds aqui, quando a gente vê, né? Mas no geral aqui foram bons momentos de entradas, tá? A última vez que isso aconteceu foi em fevereiro, ali o Bitcoin 83k, depois a gente sabe que o Bitcoin foi ele buscar o seu all-time high e novamente tem aparecido aqui pontos de oversold, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos aí nesses últimos dias, tá? E quando a gente pega a média aqui do RSI, ele tá num patamar que não era visto desde meados ali de agosto de 23, tá? Então, são indicadores que têm mostrado um certo fundo de mercado, como vocês podem ver, tá?
Outro indicador também que tem mostrado um fundo de mercado, que é um indicador que ele se mostrou bem assertivo também, tá? É o Long Liquidation Dominance, né? Que basicamente mostra ali quando a gente tem muitos spikes ali de long sendo liquidados, né? E o que a gente percebe nesse indicador? Todas as vezes que a gente teve grandes spikes, tá? O primeiro ponto, tá? O spike que a gente teve aqui, ó, com uma média de 22% dos longs sendo liquidados, é o maior até então desse gráfico aqui. Esse gráfico pega até julho de 23, tá? Então foi o maior aí dos últimos 2, 3 anos, tá? Absurdo isso daqui. Mas, quando a gente percebe o que? Todas as vezes que ele acende essa luz azul, que seria basicamente assim, tipo, longs foram de vala total, o que acontece? Ou o preço lateraliza e depois sobe, tá? Ou o preço lateraliza, depois sobe, lateraliza, depois sobe. Aqui nem lateralizou, já subiu direto. Aqui deu uma lateralizada ali que foi agosto de 25, depois subiu. E recentemente, ó o tanto, né, de bolinhas azuis aqui, né? Falando de uma linguagem bem simples, tá, galera? Para ficar um pouco mais fácil da gente entender, né, o indicador, que acendeu aqui, tá? Então, esse indicador ele tem se mostrado bem assertivo, tá, galera? Aqui, até mesmo em trechos que ele não lateralizou, ó, percebe, acendeu a luz aqui, ele até deu um repique, depois caiu, acendeu aqui, ó, nos 84, que foi fevereiro ali, tá? Deu um repique, acendeu aqui de novo em 79, deu um repique, tá? Depois lateralizou e foi de bola. Entendeu? Então são indicadores que têm mostrado um certo fundo de mercado. É fundo de mercado? Não tem como saber, galera. Mas o meu intuito aqui, como eu disse para vocês, é trazer indicadores que mostram ali o que estão acontecendo ali dentro do mercado e pegar vários níveis, tá? Tá, Bruno, mas como que a gente tem visto aí? O que os players estão se movimentando? O que está acontecendo, tá? A Glassnode, eles sempre soltam a cada uma semana, 15 dias aqui, esse indicador aqui deles aqui, tá? Que é o Accumulation Trend Score. E o que a gente vê no Accumulation Trend Score, tá? Primeiro ponto, a gente consegue, ele separa por cohorts, tá? Para saber se eles estão acumulando, se eles estão neutros, ou se eles estão vendendo, tá? Se está em vermelho, a gente tem os seguintes cohorts: carteiras com 1 Bitcoin, carteiras com 1 a 10 Bitcoin, 10 a 100, 100 a 1K, 1K a 10K e acima de 10K. Vermelho significa, quanto mais vermelho significa que mais vendendo esses players estão. Amarelo significa que eles estão neutro. Azul, quanto mais azul significa que mais eles estão acumulando, tá? Primeiro ponto, carteiras com 10K estão de maneira neutra, não estão nem vendendo, nem comprando, tá? Carteiras de 1K a 10K estão começando a liquidar suas posições, estão começando a ficar vermelho, tá? Carteiras de 100 a 1K estão comprando com convicção, isso é bom. Tá? Carteiras de 10 a 100K estão começando a liquidar. Carteiras de 1K a 10K estão ali, né, numa faixa ainda começando a liquidar, mas não nada tão acentuado. E carteiras de 1K, de até 1 Bitcoin, não importa. Estão comprando, mas não importa. Então a gente percebe que a maior acumulação hoje vem de carteiras de 100 a 1K Bitcoin, tá? Então devemos ficar de olho. São carteiras que estão acumulando já faz um tempo, tá? Como a gente percebe aqui, estão azuis há faz um tempo. E carteiras de 10K estão vermelhas faz um tempo. E seria interessante se a gente vê essas carteiras de 10K, como vocês podem ver, a pressão das carteiras de 10K está diminuindo, tá? Então seria interessante se essas carteiras de 10K voltassem a acumular também para ajudar nessa pressão compradora, que é o que a gente precisa no atual momento, tá? Quando a gente pega esse indicador aqui, é bem interessante, tá? É um indicador que a CryptoQuant fez, que ela basicamente analisou várias carteiras e endereços, que são holders que normalmente não liquidam suas posições por nada, tá? São aqueles caras que, né, buy and hold pro resto da vida, tá? E ela traqueou essas carteiras e ela fica analisando se esses caras estão comprando, se esses caras não estão comprando. E olha que bagulho bizarro que aconteceu aqui recentemente. Olha o spike que a gente teve aqui. Essas carteiras nunca acumularam tanto igual estão acumulando nessa queda, tá? O preço do Bitcoin caindo e olha o spike que a gente teve aqui, tá? Então, é interessante isso porque tem player acumulando sim, tá? E tem player grande. Né? Player grande acumulando. Quando a gente pega aqui também, ó, a demanda aparente dos últimos 30 dias, que é basicamente a mesma coisa, tá? Se players estão acumulando, né? Se a demanda ontem aí tá acontecendo, né? Ou está sem, ou não, né? Quando tá vermelho para baixo, significa que não há interesse na demanda. Quando tá verde, significa que há interesse, né? Que há uma demanda de Bitcoin ali on-chain. E olha que interessante, tá? Primeiro ponto, essa média aqui, ó, essa linha pontilhada aqui, né? Ela é uma média móvel de 30 dias, que eles colocaram para suavizar o modelo aqui. E essa média móvel, ela estava no prejuízo e agora voltou a ficar estava no negativo e agora voltou a ficar no positivo. Legal, bacana, tá? Aqui, quando a gente pega essas linhas verdes aqui, que mostra a demanda, e a demanda está no positivo. Conforme o preço vai acentuando, a demanda está crescendo. Então, sim, tem players acumulando. Tem players acumulando, tá? E estão aproveitando a queda sim, tá, galera? Então, é algo que a gente tem que ficar de olho, quem está vendendo e quem está acumulando, tá? E aqui, né, só pra gente já ir finalizando o vídeo, né, algo que
assusta um pouco, né, que o preço médio hoje do Michael Saylor, que é um dos maiores compradores aí de Bitcoin desse ciclo, né, compra toda segunda-feira ali, né, compra todo final de semana e é anunciado na segunda-feira, o preço médio dele tá na casa dos US$ 74 mil. Então, eu não sei não se ele não deu uma gelada nessa queda aí que a gente teve aí dos 80k, porque olha, é assustador, cara. O que a gente não quer é esse cara começando a liquidar, tomando chamada de margem, né, tendo problema com os seus acionistas, enfim. O que a gente não quer é isso, tá? E por fim aqui, tá, esse relatório que saiu da River, né, recentemente aí, que ele mostrou como que tá a distribuição hoje, né, dos bitcoins, né? Eu vejo muita gente falando: "Ah, Bitcoin virou institucional, Bitcoin é só na mão de big player". E cara, galera, não é isso que a gente tem visto não, tá? A gente tem aí em torno de 65%, tá? 66% aí do supply de Bitcoin na mão de indivíduos ainda, tá? Na mão de carteiras, tá? Carteiras únicas ali, que dá em torno de 13,8 milhões de unidades. Business ali, empresas, 6,2%, que dá 1,3 milhões. ETFs e fundos, né, 7,8%, que dá 1,6 milhões de unidades, tá? Governos, 1,5%, 306, né, K bitcoins, né? As wallets de Satoshi ali, que estima-se que são basicamente 1 milhão de bitcoins, né? Bitcoins perdidos, que eu acho que é importante, 1,5 milhões segundo a River aqui, né? E bitcoins que faltam para ser minerado em torno de 5%. Então você vê que a distribuição do Bitcoin continua bem distribuído, né? Não tem, o Bitcoin virou institucional, tá tudo considerado na mão de big, não tá, entendeu? Então é algo que a gente tem que ter em mente também. Queridos, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dose semanal de análise on-chain. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, me ajuda nesse trabalho aí, porque é um trabalho que realmente dá bastante trabalho, né, fazer esse tipo de estudo para vocês. E eu espero que de verdade esses vídeos ajudem a vocês na tomada de decisão, tá? Meu intuito aqui não é falar que você tem que comprar ou vender, não é isso, tá? É mostrar o que está acontecendo on-chain aí dentro do mercado, para que vocês possam ter um apoio melhor na hora de tomar a sua decisão ali como investidor. Então é isso, queridos, nos vemos semana que vem. Tamo junto e valeu!